Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre como se vender mais. Olha, isso é uma habilidade que eu acho que talvez seja a mais importante para o médico dos dias atuais, é vendas. E a gente não está falando de vendas de uma forma pejorativa, que eu sei que muita gente pensa. É venda como uma habilidade não técnica realmente muito relevante e que você vai entender durante esse episódio por que você tem que aprender a vender. Para isso, tá aqui comigo, mais uma vez, Tamara Teixeira, minha amiga e sócia. Enquanto você estava explicando sobre o episódio, já me veio vários insights que eu não tinha pensado antes. Esse episódio vai ser muito legal. Definitivamente você precisa aprender a se vender. Vender algo, vender o seu trabalho, o seu serviço. Então, fica até o final nesse episódio que você vai sair dele completamente transformado e com várias ideias na sua cabeça de como fazer isso. Então, eu tô muito animada. E é o nosso episódio número 49, MedBoxCast de 049. O 50 tem que ser muito especial. Tem que ser. Tem que ser. Já vamos começar a pensar. Mandem ideias, mandem comentários com o que vocês querem ver por aqui, que a gente vai pensar em algo realmente diferenciado no nosso número 50. Apesar de que todos os nossos episódios são diferenciados. Exatamente. E olha, vendas é uma coisa que eu e a Tamara, a gente tá tendo que aprender na marra mesmo. Como a gente evoluiu nos últimos meses, nos últimos anos, em relação a isso. E a gente quer passar um pouquinho sobre isso para vocês hoje. Mas antes, preciso dar um recado muito, muito especial. Estão abertas as vagas para um workshop gratuito que eu vou dar no dia 6 de outubro, que se chama A Carteira dos 50K. Onde eu vou investir ao vivo o meu próprio dinheiro. E não é qualquer dinheiro, eu vou investir 50 mil reais ao vivo. Eu vou te mostrar como fazer de forma autônoma, independente, uma carteira de investimento diversificada, com ativos no Brasil, ações e até investimentos internacionais. Eu tô muito animado e você não pode ficar de fora. O link tá na descrição desse episódio. E ó, dia 6/10, te vejo lá na aula ao vivo, carteira dos 50K. Que responsabilidade. Ó, já tô até com frio na barriga. Pois é, achei sensacional. Eu não posso perder isso de jeito nenhum, estarei lá com vocês. Se eu fosse você, também não perdi. Em que outro momento você vai ter a chance de acompanhar tão de perto alguém mexendo no próprio dinheiro e não é qualquer dinheiro? Então vai ser incrível. Incrível. Link na descrição. Vamos falar então sobre vendas. Bom, eu acho que vendas, fugindo um pouco da medicina, venda é a essência do mundo. A venda ocorre no mundo desde os primórdios. Antes existiu o escambo, a troca, e depois a venda foi evoluindo, foram surgindo as moedas. Mas o fato é que o ser humano sempre teve que vender. O ser humano sempre teve que aprender a vender os seus produtos e a se vender, a vender sua própria imagem. Mas definitivamente não é uma habilidade natural. A venda ela não ocorre de forma natural, é realmente técnico. Eu queria te perguntar, para você, o que é vender? Como que você enxerga esse mundo das vendas? Pois é, quando você me falou desse episódio, eu comecei a pensar como é que a gente poderia trazer isso para o médico, para o acadêmico de medicina. E o que eu mais vejo hoje, tirando na nossa questão, nós realmente vendemos produtos, né? Mas, independente disso, nós estamos nos vendendo o tempo inteiro. Então, eu estou o tempo inteiro me vendendo com os meus colegas de trabalho, me vendendo com os meus preceptores, me vendendo com os meus relacionamentos, com os meus amigos. Então, todas as vezes que eu mostro algo, ou então que eu decido mostrar alguns pontos específicos que vão fazer as pessoas se interessarem mais pelo que eu tenho a oferecer, seja algo profissional ou não, para mim é uma venda. Para mim, você é elevar os pontos fortes de algo. Eu concordo bem. E todos os ambientes que a gente tá vendendo, sabe? E quantas oportunidades a gente perde ou ganha por causa de vendas, né? Se você está se vendendo mal, você vai perder a oportunidade, mas se você está se vendendo bem, você vai ganhar. Inclusive, a gente só tá aqui hoje porque a gente soube se vender nas nossas redes sociais. Há quanto tempo você se vende? Quase 10 anos. E às vezes, uma pessoa que tem uma habilidade parecida com a sua, mas não tão boa quanto a sua, ela pode ter mais resultados porque ela sabe se vender. E você, ao contrário, pode, na verdade, ter muito mais habilidades, mas não soube comunicar aquilo na hora certa e você acaba tendo menos resultados do que essa outra pessoa. Exato. E às vezes tem gente que pensa nisso de forma pejorativa, né? Fulano é um vendedor, fulano se vende demais.
poxa, mas será que é ele que tá certo ou você que tá errado? O contrário, né? Ele não tá errado, sabe? Ele não tá errado. Ele só tá exercendo, talvez ele desenvolveu uma habilidade muito melhor que você. E como a gente disse, não é de forma pejorativa. Vender não é ruim. A gente tem isso na cabeça porque sempre quando a gente fala, fulano é vendedor, a gente lembra daquele vendedor chato na loja, super insistente, que fica falando pra você comprar. Mas não, o bom vendedor não é esse. O bom vendedor é que realmente convence sem precisar ser insistente, sabe? Ele vai te mostrando naturalmente, ele cria um funil de vendas. Quando você vai ver, você já tá querendo passar seu cartão ou você já tá querendo oferecer alguma coisa para ele. Então, não é uma forma pejorativa. Você tem que saber se vender. Ainda mais, nichando agora para medicina, o mercado tá cada vez mais concorrido, a gente tá... Cara, vocês estão careca de saber, a gente tá cansado de falar aqui. Se você não se vender melhor que o seu colega, infelizmente seu paciente vai escolher o seu colega, você vai receber menos oportunidades e por aí vai. Então... E por que vender chega a ser algo nobre? Porque você está resolvendo o problema de alguém. Se você vende um serviço, por exemplo, se você vende uma consulta médica com uma habilidade única e que você trabalhou muito para desenvolver aquela habilidade, você vai resolver o problema de alguém. E você quer realmente se vender, quer que a pessoa esteja ali e você possa trabalhar junto com ela porque você quer genuinamente resolver o problema dela. Quando eu vendo um produto meu, por exemplo, o curso A Fábrica de Estudos, eu genuinamente acredito que eu vou resolver o problema da pessoa que está comprando. Então, é uma venda para ajudar outra pessoa. É literalmente ganha-ganha. Então, se existe realmente esse benefício que eu posso oferecer, a venda é algo extremamente nobre e maravilhoso para os dois lados. Porque é algo que vai tornar aquela pessoa melhor depois que ela teve contato com o seu serviço, com o seu produto. E quantas vezes a gente vê na internet, né, as pessoas xingando, fulano é vendedor de curso, Vitor, começou a vender curso, abandonou a ortopedia, vai abandonar a medicina para vender curso. E de verdade, no início eu ficava ofendido, mas, cara, quem vende, se é curso, se é consulta, seja lá o que for, ninguém tá colocando a arma na cabeça de ninguém e obrigando a vender, sabe? Se você vende, se você é realmente uma pessoa ética, você tá sabendo o que você tá fazendo, você tá ajudando outras pessoas. Quantas vezes nós fomos ajudados consumindo produtos, seja eles digitais ou produtos físicos, porque alguém nos convenceu a vender, sabe? Então, definitivamente é uma coisa muito importante e tem que ser parado, principalmente... O médico, quem é da medicina, vê isso como algo ruim. Porque quando a gente fala de... A medicina está caminhando para uma mercantilização, que eu não encaro como sendo necessariamente ruim, sabe? Ela é necessária. Com o mercado cada vez mais concorrido, ela é necessária. Então, o médico ele tem a tendência de achar isso, nossa, quem está se vendendo, medicina não se vende. Eu gosto de falar, às vezes, o cliente ficou satisfeito, tipo, meu paciente ficou satisfeito. E muita gente vê isso como uma coisa negativa. Gente, o seu paciente... Ele é um cliente, ele tem vontades, ele tem exigências, ele tem direitos, ele pode exigir de você um bom atendimento, ele tem que exigir de você um pós-consulta, ele tem que exigir de você um bom produto entregue. Por que ele não é um cliente? Ele sim é um paciente, mas ele também é um cliente. E quanto mais a gente encara o nosso paciente como um cliente, melhor a gente trata ele, sabe? Então é meio que desmistificar essa visão de que o mercantilismo é ruim, que vender é ruim. Não, é necessário, né? Eu tenho alguns chefes que falam do paciente como cliente. E esses meus chefes, eles são maravilhosos, assim. Eles são realmente muito preocupados com o paciente. Então, eu concordo totalmente com essa sua fala, que o paciente, ele é sim um cliente. E um dos pontos principais para que isso realmente seja uma venda que seja benéfica para os dois lados, para mim, a principal questão que tem que estar presente em uma venda, que é a coerência. Então, eu vou oferecer para um paciente, por exemplo, que tem diabetes tipo 1, uma consulta. Mas eu vou oferecer porque eu sei que eu me capacitei para fazer aquela consulta da melhor forma possível. Então, eu sei que eu construí a habilidade para oferecer aquele serviço. Existe uma coerência.
E aí que entra, talvez, os exemplos que não são bons. São pessoas que vendem coisas, sejam consultas, sejam tratamentos, sejam produtos, e não existe uma coerência por trás. E esse é o grande problema, talvez, dessa mercantilização, entre aspas, da medicina. Mas nós, como a gente sempre fala, a gente tem que ser esse gargalo e esse ponto que realmente vem suprir essa falta, que é saber se vender e ter coerência. E a coerência vem da sua formação. Então, você, acadêmico de medicina, médico, residente, especialista, enfim, profissionais de outras áreas, entenda que primeiro começa com a sua construção de conhecimento e de habilidade. E saber vender, você só vai conseguir fazer uma boa venda e bem feita com coerência que vem dessa construção de conhecimento e habilidade. Perfeito. E eu acho que isso tem muito a ver com a construção de autoridade, porque você só vai conseguir construir autoridade e uma autoridade coerente. Criar esse termo novo aqui, autoridade coerente. Autoridade coerente, gostei, amei. Autoridade coerente. Para mim, o primeiro passo de você começar a se vender é formar autoridade, construir autoridade. E no caso aqui, a gente quer construir uma autoridade coerente, porque tem como construir uma autoridade incoerente, uma autoridade frágil que, para quem é inocente, não percebe. Enfim, mas a gente quer construir uma autoridade coerente. Você pode construir isso desde o início da sua faculdade, sabe? Fazendo uma formação de excelência, como a gente sempre fala, uma residência médica, se capacitando cada vez mais. Mas isso só não é o suficiente. A autoridade hoje, ela também é construída no digital. Quando você se promove no digital, quando você mostra sua jornada no digital. E você não... É muito difícil você conseguir se vender bem e se vender por um bom preço, porque valor é o que você está entregando, mas o preço, se você não tiver autoridade, sabe? Então, eu acho que o primeiro passo é construir uma autoridade. E como é difícil, como demora, como exige constância, como exige disciplina, a gente criar uma autoridade, sabe? Então, exige, desde o seu primeiro dia de aula, são 6 anos, a sua formação, o seu posicionamento no digital. E a construção de autoridade tem até a ver com a roupa que você usa no seu dia a dia, sabe? Eu queria muito saber disso na faculdade. Tava conversando com alguém sobre isso, que eu ia com... Minha roupa de faculdade era sempre uma calça jeans ou um short. Eu ia de short, um tênis esportivo e uma blusa escrito medicina. Sei lá, se talvez eu tivesse mudado um pouquinho minha roupa na faculdade, será que eu já não estaria começando a construir uma autoridade, uma imagem, que as pessoas começassem a me respeitar um pouco mais? Então, até o seu jeito de vestir, ele transmite um pouco da sua autoridade, ele ajuda nessa construção, né? Concordo totalmente. Eu também, na época da faculdade, não sabia tanto não me importava tanto sobre essa questão das roupas que eu usava. E você tocou num ponto muito, muito interessante, que é a questão do longo prazo. A autoridade só existe no longo prazo. Não existe uma pessoa chegar com vários resultados do nada que ela vai ter muita autoridade. Não é somente o resultado, é o resultado construído ali a longo prazo, em passos de formiga. Se, por exemplo, eu não sei se isso acontece na UFMG, mas em Barbacena, no final da faculdade, tem uma premiação da maior média da turma. Quem ganhou, inclusive, da minha turma foi a Fran, minha amiga, que eu amo ela, que casou esses dias. Enfim, e quando ela ganhou ela ganhou uma medalha, um prêmio, uma homenagem super legal. A média dela foi, não sei, mais 90, uma coisa assim. E quando ela ganhou isso, ninguém se surpreendeu. Todo mundo, tá, beleza, a Fran ganhou o primeiro lugar. Por quê? Ela construiu essa visão que ela passa desde o primeiro período, são 6 anos de faculdade. Agora, vamos supor que uma outra pessoa que, sei lá, colava em todas as provas, colou em todas as provas da faculdade, deu um jeito de fazer as provas com inteligência artificial e todos os colegas sabem disso, e tirou lá a maior nota depois. Ganhou uma medalha, ganhou um troféu, ganhou uma homenagem, mas a autoridade essa pessoa não tem. Então, a autoridade vem de tempo, de longo prazo e de verdade mesmo, de valores. O problema é que a internet hoje, ela tá promovendo muita gente, ela tá dando autoridade para muita gente que na verdade não tem, né? Então, por isso é tão difícil hoje, mas que a gente só vai conseguir combater isso quando a gente mostrar a verdadeira autoridade, a autoridade que é coerente, de forma a que as pessoas de fora comecem a enxergar e tenham esse senso crítico, sabe? E então a gente sempre fala muito isso. Às vezes eu vejo
eu sempre gosto de ver, quando eu vejo uma propaganda médica, um perfil médico, a pessoa se promove lá. A maior autoridade em endocrinologia de BH, a maior autoridade em medicina holística de Minas Gerais. E aí eu sempre vejo o CRM, né? Às vezes uma propaganda, um outdoor. E eu sempre vejo um CRM acima de 100 mil, ou um CRM 90 mil, que são CRMs aqui em Minas, que são de médicos muito recém-formados. E não significa que médico recém-formado é ruim, mas é impossível um médico com o CRM desse mais que 90 mil, sei lá, 80 e tantos mil, ele já ser a maior autoridade do estado, porque demanda não tem tempo hábil para isso. Então, assim, se eu ver uma propaganda falando que o médico que tem um CRM 50 mil, 40 mil é a maior autoridade do Brasil, aí sim eu vou acreditar, sabe? Mas definitivamente a autoridade toma tempo, uma verdadeira autoridade. Então, você aí que está deixando para se mostrar e mostrar seu processo só depois que já tiver chegado no resultado, você está perdendo uma grande chance de construir uma autoridade realmente duradoura e uma autoridade efetiva. E passando para um próximo ponto que eu acho que é muito importante quando a gente está vendendo algo e se vendendo, é a questão do foco da venda. Eu entendo que hoje o foco de qualquer venda e também de relacionamentos é a outra pessoa. Então, pode perceber quando, por exemplo, você está numa roda de colegas de sala ou numa roda de colegas de trabalho, quem que é o chato daquele grupo? É a pessoa que só fala de si. É a pessoa que chega já contando tudo da vida dela e não pergunta sobre a outra pessoa. Eu sou uma pessoa que eu fico extremamente atenta com isso, porque eu queria me incomodar menos, mas é muito fácil de perceber quando a pessoa chega querendo só falar dela e demonstrando todas as 1 milhão de qualidades dela em uma mesa. E sendo que, na verdade, é muito mais interessante para todas as pessoas do grupo a gente voltar a nossa atenção para a outra pessoa. Então, perguntar sobre a outra pessoa, demonstrar interesse genuíno na outra pessoa. Então, se você vai fazer uma venda de um produto, por exemplo, você precisa perguntar ao seu potencial cliente o que você quer, o que você precisa, como eu posso te ajudar. Então, sempre voltando as perguntas para a outra pessoa. Eu preciso saber qual é a necessidade. A gente falou que venda é resolver um problema, mas qual é a necessidade? Eu não vou descobrir essa necessidade se eu ficar o tempo todo já falando de mim, já falando do produto. Eu preciso antes entender qual é a dor e o problema daquela pessoa. Nossa, muito, muito bom isso. Eu detesto gente que só fica falando dela mesmo, porque, assim, ela pode ser bom que for, ela pode ter autoridade que for, mas, assim, se ela não resolver o meu problema, se ela não me mostrar que ela vai resolver o meu problema, pra mim não faz sentido nenhum, sabe? Eu comprar alguma coisa e tudo. Então, realmente, muito importante você pensar no outro. Até na sua... Tem aquele livro, né, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que ele fala muito sobre sempre que você estiver conversando com outra pessoa, você falar o nome dela e falar você, porque o nome da pessoa é muito poderoso. Então, por quê? É só o nome? Não, porque você mostra que você está importando com a pessoa de forma genuína. Isso não pode ser feito de forma forçada, mas de forma genuína faz toda a diferença. Então, se importe mais com outra pessoa. Um outro passo que eu estava pensando aqui é sobre geração de desejo. Como a geração de desejo é importante para a venda. Olha, tem um vídeo que me impactou muito antes de eu escolher fazer ortopedia pediátrica, que era a de um otorrino pediátrico, ele levando os pacientes dele para o bloco para operar. E aí, como que ele fazia? Ele colocava uma capa de super-herói no paciente, antes lá na sala de espera. Ele preparava o paciente todo, colocava uma máscara de herói e falava assim, agora a gente vai salvar o mundo. Posso te levar voando? Aí ele carregava o menino, ia voando assim com o menino pra dentro do bloco cirúrgico e ele filmava isso. Não expunha o paciente, filmava de costas e tudo. Só que assim, imagina, se eu tivesse um filho que precisasse de uma cirurgia de otorrino, seria esse cara. Só pelo jeito, pelo desejo que ele me criou, me fez sentir ali. De olha, se os seus filhos estiverem comigo, eu vou tratar eles como se fossem meus próprios filhos. Eu vou tratar eles bem. Eles vão ter uma experiência sensacional comigo. E é isso que a gente tem que mostrar no nosso dia a dia, sabe? Não faz sentido a pessoa ir atrás de você, ela comprar um produto seu, agendar uma consulta com você, se você não cria um desejo de que aquela experiência que ela vai passar vai ser uma experiência prazerosa, uma experiência legal, sabe? Então, definitivamente, criação de desejo faz parte do funil
funil de vendas, né? Não, criação de desejo eu acho que assim, é um dos pontos mais importantes, junto com a antecipação. Mas ainda sobre esse ponto de antes, né, do produto, antes da venda, junto com essa criação de desejo, entra uma coisa poderosíssima que a gente tem que usar o tempo todo, que é o storytelling. E no storytelling da criação de desejo, tem um ponto-chave que eu comecei a entender cada vez mais, tanto que isso é poderoso. Eu tenho muito mais certeza que a pessoa vai resolver o meu problema se ela já passou pelo meu problema. Verdade. Então, se a pessoa que está me vendendo algo, está querendo, assim, comunicar algo para mim, se ela já passou pelo que eu passo hoje, eu tenho muito mais certeza que ela realmente sabe resolver o meu problema. Então, o storytelling entra muito nisso. Você nunca vai inventar um personagem, inventar uma história, mas a narrativa da venda, ela é sim muito importante. E quem entende isso e sabe usar isso de forma verdadeira e genuína, aí, para mim, é a arte da venda. É a arte. Assim, nós somos movidos por histórias, né? Desde a pré-história, um ser humano conta histórias um pro outro. E a gente só consegue ter a atenção, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a nossa atenção dura 2 segundos. A gente só consegue a retenção da atenção das pessoas contando histórias. Não adianta. E a gente vive histórias no nosso dia a dia o dia inteiro. Se você só mudar um pouquinho o seu sensor e ficar um pouco mais sensível a perceber histórias no seu próprio dia a dia, para você contar, para você ensinar algo, para você vender algo, você vai ter a atenção das pessoas. Eu vejo que grandes influenciadores, gente, eu sempre gosto de ficar tentando entender por que uma pessoa comum tem, sei lá, 10 milhões de seguidores, 11 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores. Eu fico assim, gente, o que essa pessoa tem? E aí eu começo a observar, é sempre uma história. São sempre pessoas contadoras de história. Sempre tudo tem uma narrativa, sabe? Até o bom dia da pessoa. Até o bom dia. Eu tava vendo os stories de um influenciador, do Gustavo Tubarão, que eu admiro muito, eu gosto muito dele. E até o bom dia dele tem uma história. Ele fala de um jeito muito, muito mineiro. Ele fala assim, bom dia, meus filhos, Deus abençoe. E aí ele começa a contar, tipo, como foi o sono dele, como que ele deitou no dia anterior. É sempre uma história. É só assim que você vai reter a atenção das pessoas e executar a venda ou aumentar a conversão das suas vendas, né? E a venda, na verdade, ela é muito mais entre linhas do que a gente acha que é. E, na verdade, quando a gente fala principalmente de redes sociais, as pessoas elas estão correndo de venda direta, estão correndo de clique aqui para receber uma oferta especial. Na verdade, muito mais as pessoas não querem, tem ocorrido muito uma desmarketilização. A tendência é muito mais que as vendas sejam, na verdade, ocultas. Seja uma venda que a pessoa nem sinta que ela está ganhando. Na verdade, ela tem que ganhar algo de graça para talvez comprar outra coisa depois. Então, cada vez mais, essas pequenas chaves e histórias e coisas do dia a dia que a pessoa nem perceba que ela está começando a ter um desejo sobre aquilo, elas vão ser cada vez mais usadas. Um exemplo muito simples, que eu percebi isso esse último fim de semana, eu fui em um casamento de uma amiga minha e eu comprei um vestido. E eu comprei esse vestido, eu estava até conversando com o Vitor no telefone antes de eu comprar esse vestido, eu tinha 10 minutos para comprar, entrei numa loja, comprei e deu certo. Um vestido para um casamento de uma grande amiga minha que eu achei em 10 minutos. Isso é uma coisa muito atípica na vida de uma mulher. É uma coisa que não acontece. Uma mulher não escolhe um vestido de um casamento em 10 minutos. Mesmo. Pois é. Então, aí eu contei essa história. Eu mostrei uma foto do vestido e contei essa história. Logo depois que eu contei essa história, o que surgiu no meu direct, Tamara, qual é a loja, Tamara, eu quero comprar. E eu não estava vendendo o vestido. Mas poderia estar, né? Poderia estar. Talvez você nem pensaria em contar uma história tão boa, né? Exatamente, mas eu contei uma história, então eu chamei atenção para o vestido, eu criei uma reflexão. E todas as vezes que a gente cria uma reflexão na pessoa, que a gente está vendendo algo, seja pelo digital, ou seja pessoalmente, aquela pessoa vai se lembrar mais de você. E se você é mais lembrado, acabou, não tem concorrência. Muito legal essa história aí. E assim, o que eu tenho observado é que realmente o marketing digital, ele viveu uma era aí de, sei lá, uns 4, 5 anos de anúncio, clique aqui, saiba mais, arrasta pra cima e dando muito certo, convertendo muito. E como você disse, as pessoas cansaram totalmente. E o marketing digital está caminhando cada vez mais, se aproximando cada vez mais do marketing tradicional comercial. Que você precisa chamar a atenção da pessoa antes, você precisa contar uma história antes, você precisa mostrar um valor antes de fazer sua oferta.
É a mesma coisa de pensar antigamente no shopping, quando a gente ia no shopping criança. Se a gente chegava na porta da loja, vou comprar uma chuteira. Eu amava ir no shopping comprar chuteira. Se eu passava na porta da loja e tinha um vendedor, uma vendedora falando assim: vem cá, posso te ajudar? Eu ficava assim, eu achava asqueroso, eu não gostava, eu queria ir para a próxima loja. Mas se o vendedor me dava algum gatilho, ou ele falava alguma coisa que eu achava interessante, ou ele chamava atenção para alguma coisa em mim, eu entrava na hora. Por exemplo, ele falava assim: que isso, hein? Tem pinta de jogador, eu acho que você é volante e tal. Sabe, fazia uma brincadeira, se conectava comigo, a chance de eu me abrir e ir lá e comprar era muito maior. E aí isso tá acontecendo. Você tá falando da reserva? Porque a reserva tem isso demais. Demais, adoro comprar na reserva por causa disso. Porque eles se interessam genuinamente por você. Inclusive a reserva é um case, né? Dá pra fazer um episódio inteiro falando do Rony. Mas eles se interessam genuinamente por você. Eles observam o seu estilo. Eles trazem produtos personalizados pra você. Acho que isso tem a ver com o seu estilo. E eles realmente são gente boa. Eu tenho certeza que o processo seletivo deles deve ser extremamente, assim, minucioso. Deve ter um teste de o quão gente boa você é, sabe? Eles te oferecem cerveja quando você entra na loja. É muito legal. Então, a reserva é muito legal. Mas eu não ia falar da reserva. Eu ia falar de um vídeo que eu vi, de um Reels, de um cara se vendendo. É o seguinte: ele começa o vídeo agachado, do lado de um carro, pegando no pneu do carro, assim. Ele pega no pneu do carro, assim, ó. Sabe aquele espelhinho que tem no pneu? E ele passa a mão, assim, no pneu, e aí a câmera dá um foco bem nos pelinhos, e ele fala assim: sempre me perguntam por que pneu tem esses pelinhos aqui. Aí eu falo assim: nossa, eu sempre quis saber mesmo. Aí eu fico no vídeo. Aí na hora ele corta para ele dentro de uma loja tipo de celular. Aí ele fala assim: eu não faço a menor ideia para que serve os pelinhos no carro, mas se tem alguma coisa que eu entendo bem, é de celulares. Então eu quero te convidar aqui para conhecer a minha loja e vir comprar seu novo iPhone. Gente, é genial, genial. Se ele tivesse começado o vídeo falando assim: gente, venham aqui na minha loja comprar, eu tinha saído na hora, sabe? Era um vídeo que deu tipo mais de 15 milhões de visualizações. Era um vídeo para dar 300 visualizações. Então, por quê? Porque ele se conectou, ele te divertiu, ele te entreteu e te chamou a sua atenção, sabe? Então, uma verdadeira aula. Então, não adianta se vender de forma forçada, empurrando. E também não neutra. Também que seja neutra, na verdade. Porque isso me mostra muito que quem é ousado fura a fila. Fura a fila. Quem é ousado fura a fila. Seja em relações, seja no digital. Quando eu vou em congressos e tem a oportunidade da plateia fazer perguntas, se for um tema que eu domino, geralmente os temas que eu gosto mais são diabetes, não tem como fugir muito disso, eu faço perguntas. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz, todo mundo olhou pra mim, tipo assim, uma R1 tá fazendo perguntas aqui no congresso, é isso mesmo? E assim, naquele momento eu fui ousada, sabe? Mas eu tenho certeza que muitas daquelas pessoas me conheceram naquele dia. E eu sei a coerência das perguntas que eu fiz. Então, chamar a atenção vem muito de ousadia também. E um ponto sobre isso que a gente falou da reserva é que a reserva, ela aplica um dos gatilhos mentais mais conhecidos, que é da reciprocidade. Então, a reciprocidade é algo que a gente faz o tempo todo. Você nem percebeu tanto que a gente cai nessa rede da reciprocidade. Que é, eu dou algo para o meu possível cliente e ele me dá algo de volta. Você passa a gostar mais da pessoa que te dá algo. Então, por exemplo, você entra na reserva. Eu já fui lá com o Felipe algumas vezes comprar roupa. O Felipe adora comprar roupa na reserva, porque ele é aquela pessoa que experimenta 30 blusas, entendeu? Escolhe a primeira que ele experimentou. Ele parece uma moça comprando roupa. E não é comigo, porque eu sou muito prática. Mas, então, ele adora. Ainda mais porque o Felipe é muito conversado, conversa com qualquer pessoa. Aí o vendedor da reserva quer conversar, então ficam os dois conversando. Quando vê, eles são melhores amigos. E eu percebo muito isso, a questão dessa reciprocidade. Então, dá uma cerveja, pergunta da pessoa. Aí teve uma vez que eu fui com o Felipe e o vendedor perguntou o que a gente fazia. Falei, nós somos médicos e tudo. Ele é endoscopista, sou residente de endocrinologia. Aí ele, entendi, a vida de vocês é muito corrida, né? Se você quiser, eu posso mandar sacolas de roupas na casa de vocês para ser mais fácil vocês experimentarem lá. Não tem nenhum problema e depois a gente combina e tudo. Ele, então, tentou entrar na nossa vida mesmo, assim, tentou ter essa questão de resolver o nosso problema da forma que cabe na nossa rotina. Então, te dá vontade de realmente lembrar daquele vendedor. Nesse dia que eu tava olhando o vestido também, eu entrei em uma outra loja
que eu tinha visto um vestido num site, né, dessa loja, eu entrei na loja e perguntar se a gente tinha um vestido que eu tinha visto no site. E o vendedor falou comigo, nossa, a gente não tem, mas eu posso te dar agora um cupom de frete grátis e você pode usar esse cupom em qualquer compra no site e tudo. Genial. Então, aí eu fui embora com aquele cupom, acabou que eu achei o outro em 10 minutos e foi bom, mas enfim, eu guardei, eu poderia muito bem ter usado naquele dia o cupom de frete grátis. Então, realmente percebam como essa questão da reciprocidade, dar algo faz muito sentido. E quando a gente olha para consultas médicas, por exemplo, quando você vai numa dermatologista, ela te dá várias amostrinhas na hora de ir embora. E aquilo te causa uma sensação melhor no final da consulta. Então, como não amar você ir embora de uma consulta na dermato com 5 amostras de sabonete em gel, de creme, de protetor solar, de vários produtos, assim, para você experimentar. Todo mundo sai com uma sensação muito boa dessa consulta. Então, a reciprocidade, ela também se aplica nessa questão de encantamento. De over-delivery também. Na ortopedia, ao invés de amostras grátis de creminhos, protetores, a pessoa sai com amostra grátis de anti-inflamatórios. E a pessoa adora, gente, porque ela economiza, entendeu? Sai com uma insuficiência renal de presente. Não tem isso. Aí a pessoa vai e ela economiza, mas ela realmente sente que, assim, ela ganhou algo a mais. Pô, eu paguei só uma consulta e eu ganhei uns remedinhos aqui. Então, é o over-delivery também, é o encantamento, o a mais, assim, sabe? Então, é realmente muito, muito legal isso aí. E a reciprocidade é real. Se você deu algo para a pessoa, a chance dela comprar de você é muito maior. E você falou também de ousadia. Queria só comentar uma coisa. O mundo é dos ousados. Quem não arrisca, não petisca. E para estar na rede social e ter sucesso na rede social, você tem que ser ousado. Você não pode ter vergonha, ou pode ter vergonha, mas faz apesar da vergonha. Tem o Rafael Grata, que a gente gosta muito, ele tem até aquele bordão como que é menos estresse, menos ansiedade, ele tem um bordão assim, Rafael Grata, e ele fala muito da vergonha, ele grava uns vídeos em público e... assim, gritando, às vezes no meio do shopping, fala, gente, todo mundo tá me olhando estranho aqui agora, mas daqui exatamente 8 segundos ninguém vai estar lembrando da minha existência. Então, seja ousado. Quantos amigos e amigas minhas já falaram assim, eu tenho muita vergonha de começar aí de falar lá no meu consultório, de mostrar um caso de um paciente. Gente, eu não tenho como te defender, eu não tenho como te ajudar além desse ponto. Você tem que romper a barreira da ousadia, sabe? E a gente é muito ousado, a gente faz isso o dia inteiro. Então, realmente, o mundo é dos ousados. Se você quer vender, é só lembrar, antigamente, como que vendia antigamente nas regiões centrais das cidades? A galera gritava na feira, a galera grita, sabe? 3 melancia por R$10. É assim que vende, é gritando, se fazendo ouvido. Quem grita mais alto, quem chama mais atenção, vende mais. Então, não tem jeito, infelizmente não tem jeito, vender dentro do seu quarto, quietinho, ou atrás do seu celular, sem fazer nada. Então... E um ponto que eu vejo que é muito comum, isso eu vejo mais sendo cometido como um erro dentro da área médica, que é um gatilho, ele é extremamente importante. Na verdade, talvez, em certos momentos, ele seja o mais importante. Porque quem vende infoprodutos sabe do que eu estou falando, que é o gatilho da escassez. É falar últimas horas de compra, últimas vagas. O gatilho da escassez, ele é poderosíssimo. E eu vejo com frequência médicos ignorando totalmente esse gatilho da escassez. Fazendo o quê? Tornando a prestação dele de produto ou serviço muito disponível, quase que implorando para a pessoa para adquirir aquele produto ou serviço. Então, eu vejo muito isso em Instagrams de médicos e médicas, lá com o link da bio, falando assim, com o escrito, marque a sua consulta aqui. Então, assim, uma venda de uma forma muito escancarada. E às vezes mais do que marque sua consulta agora, marque já. Fale com a minha secretária. Já. Então, sabe, realmente coloca a disponibilidade daquela prestação de serviço muito disponível. Aí a pessoa vai entrar em contato com a secretária. Para quando tem consulta? Tem para hoje. Quer marcar agora? Então, assim, realmente você fica com aquela sensação, nossa, será que esse profissional realmente é bom para mim? Será que ele realmente não tem outros pacientes esperando ele? Será que é tão disponível dessa forma? Então, seja você prestador de serviço ou que vende um produto, saiba não deixar aquilo que você tem a oferecer de forma tão disponível assim, porque as pessoas tendem a dar menos valor.
Sem escassez fica muito difícil. E não significa que você está sendo antiético, você está sendo mentiroso. Não, você está sendo estratégico. É só a forma de se comunicar. E a forma de você comunicar. A pessoa pode até ligar no seu consultório e ter consulta hoje. Mas aí você vai, ou você, ou a secretária, ou quem te ajuda vai te ajudar da seguinte forma. Olha, acabou de ter uma desistência, tem uma desistência para tal horário, é o único horário que ele consegue atender. Você pode? Se puder, beleza. Aí a pessoa fala, não, alguém desistiu e tudo. Pode ter alguém desistindo ou não, mas alguém desistiu e é um horário só, beleza, faz sentido. Mas, tem hoje, a tarde inteira tá livre, qual horário que você quer? Não dá, né? Você não vai. Não, era o horário perfeito, eu tenho a tarde toda livre também, eu queria, mas não dá. Se o cara também tá com a tarde livre, deve ter alguma coisa errada. Então, muito cuidado com isso mesmo. E assim como o escrito, é só também mudar a forma de falar. Você pode deixar um link lá para as pessoas ligarem, mas você pode colocar algo mais sutil, por exemplo, informações aqui. Não precisa ficar, marque já a sua consulta, pelo amor de Deus, eu preciso de pacientes. Não passe essa impressão. Quando eu vejo essa impressão, me dá uma gastura, porque realmente as pessoas sempre vão querer aquilo que dá a impressão de ser mais concorrido e menos disponível. Isso é a escassez. A gente sempre vai buscar aquilo que talvez seja a última chance da gente conseguir. E isso é estratégia. Você não vai deixar de prestar o melhor produto para aquela pessoa, mas é você usar as palavras certas e as frases certas para que a pessoa tenha mais interesse em adquirir o seu produto ou serviço. E repetindo, a venda, o médico tem que entender isso. O acadêmico de medicina tem que entender isso desde já. A venda não ocorre de forma natural. A gente tá vendo muitas pessoas formando, né, na nossa faixa etária, da nossa época da faculdade, terminando a especialização e abrindo consultório. E quem não está se posicionando nas redes sociais ou está começando, não está sabendo muito bem, sempre reclama com a gente que, pelo menos comigo, tenho certeza com você também, pra gente que já se posiciona. Nossa, muito difícil consultório, eu boto lá, mas ninguém agenda e tudo. Meu irmão, a venda não acontece de forma natural. Se você não aplicar estratégias do mundo comercial, porque a medicina também é comercial, você tem um cliente, você tem um negócio, você tem um produto. Se você não aplicar essas estratégias, essas técnicas, o paciente não vai cair de lá, não. Tem médico demais posicionando, tem médico já aplicando e o paciente vai escolher o outro. Venda não acontece de forma natural. Coloca isso na cabeça de vocês. Exatamente. E quando você também for vender um produto, um serviço, saiba que você vai ter que sentar e se debruçar sobre isso. Quando a gente está em lançamento, por exemplo, a gente desenvolve algo chamado pitch de vendas. Pitch é a oferta. E existe uma ordem muito clara de palavras e frases que tem que estar ali, que se mudar a ordem, muda completamente o sentido do negócio. Então saiba, não é por acaso que as coisas são colocadas ali. Existem sim pessoas que tornam aquilo muito midiático e talvez algo até antiético. Existem. Isso que a gente está falando, essa escrita persuasiva, se chama copywriting. Só que a grande diferença é que parece que todas as pessoas que estão vendendo algo fazem isso, mas a grande diferença volta na base que eu falei lá atrás, que é a coerência do que você está oferecendo. Exatamente. E assim, se você não convencer, se você não gerar desejo através do seu discurso, você não vai vender, você não vai converter. Às vezes, levando para os negócios físicos, né? Ninguém vai entrar numa loja se ela não for convencida. Ninguém entra numa loja desde que ela não conheça a loja, né? Porque assim, tem o McDonald's, tem o Starbucks, tem o Burger King, você entra lá de forma natural entre aspas, porque foram anos de construção de marca, foi muito dinheiro investido em marketing para te atingir, para você ver uma propaganda, para você ter o desejo e entrar ali de forma espontânea. Agora, uma loja acabou de abrir, e aí você pode imaginar que seja o seu consultório. A loja lá de hambúrguer, o hambúrguer XY tá lá aberto. Ninguém vai entrar se ele não investir em geração de desejo, se ele não investir em marca, se ele não investir em marketing. Então, não acontece de forma natural. Você tem que ser persuasivo através do seu discurso. E quando a gente pensa em consultório médico, a venda começa na hora da marcação da consulta e na conversa com a secretária. Eu já deixei, não foi uma só vez, foram várias, e amigas minhas também. A gente tem, na verdade, isso já foi uma pauta no meu grupo de amigas, no meu grupo de amigas não médicas, as pessoas mandando print, nós mandando os prints de conversas com secretárias completamente sem noção. A secretária praticamente te implora para desistir daquela consulta, pela forma como ela fala com você. Isso é
extremamente comum. E comigo já aconteceu, eu já deixei de consultar com uma médica que eu gostava por causa da forma que a secretária dela falava comigo. Então, tenha em mente que certas coisas elas vão fugir do seu controle, assim como você é uma empresa, você se torna uma empresa também quando você está oferecendo o seu trabalho dentro da área da saúde, e tem certos fatores que você não controla. Tem certos fatores que o que a secretária está falando com o seu possível cliente, paciente, talvez você não esteja vendo. Mas se você tiver antenado para que a venda já comece naquele momento, aí você não vai deixar isso passar batido. Aí você vai fazer questão de ver todas as mensagens. Aí você vai sentar com a sua secretária, vai formular uma mensagem padrão, respostas, padrões, algo pronto. Na nossa empresa, por exemplo, agora a gente tem um time de comercial que vai fazer vendas diretas. A gente, todas as mensagens que vão ser enviadas vão passar por um crivo nosso muito sério de filtro mesmo. E o que a gente achar que não está coerente, a gente vai tirar. Então, tenha você essa visão sobre as pessoas que trabalham com você também, porque isso pode atrapalhar completamente a sua autoridade e o pior é que às vezes você nem está vendo. Existem vários obstáculos para a venda, vários obstáculos que podem estar no caminho da pessoa ver o seu produto e realmente executar a compra. E no caso de uma consulta médica, por exemplo, o primeiro obstáculo é a forma como você vai agendar. Às vezes o site é ruim, às vezes o site não está funcionando, às vezes ninguém responde o WhatsApp ou a demora para responder o WhatsApp. O outro obstáculo é a secretária que te trata mal, que é rude. O outro obstáculo é, às vezes, um lugar longe de consultório, fora de uma área central. Esses obstáculos sempre vão existir, só que você tem que diminuir o tamanho desses obstáculos. Uma secretária que é uma porta, ela vai ser uma montanha. O seu paciente não vai marcar. Agora, uma secretária que é atenciosa, que é educada, é uma pedrinha pequenininha que vai ser facilmente pulada pelo cliente, pelo paciente. Então, elimine ao máximo os obstáculos antes da sua venda. E falando em venda, sabe quem vende também? A 4Doctor e a Medcoff. Nossa, é mesmo. A 4Doctor e a Medcoff. A 4Doctor vende contas em contabilidades médicas. Para você dar plantão, você pegou o seu CRM, você está dando plantão, você está prestando um serviço para um hospital, você precisa de uma contabilidade médica para pagar menos imposto. Para declarar o seu imposto de renda de forma correta, porque muito pouco médico declara de forma correta e isso pode dar muito problema. Então, existe a 4Doctor, que é a maior do Brasil, contabilidade médica, e nos apoiam aqui no podcast. Temos cupom de desconto para ele, Medbox. Na verdade, não é cupom de desconto, é um link que você clica e você ganha desconto se abrir a conta. Nossa, eu vou ser muito criativa agora. Vai. Porque, olha, eu vou usar uma das habilidades de venda para falar dos nossos patrocinadores. Então, quando a gente está falando de um produto, eu não devo, por exemplo, se eu estou olhando para essa caneca, eu não vou falar para você as características dessa caneca. Não vou falar para você, olha, essa caneca aqui, ela é de vidro, ela é preta, ela tem um escrito aqui, ela é bonitinha. Toma essa caneca, as características. Não, eu vou falar dos benefícios que essa caneca vai trazer. Então, essa caneca, ela vai aumentar o seu branding, ela vai aumentar a sua autoimagem de ser mais descolado durante o podcast e matar a sua sede. Então, eu vou falar muito mais dos benefícios que aquilo traz. Então, a 4Doctor, por exemplo, ela vende, na verdade, segurança financeira. Perfeito. Que isso, hein? Você tá inspirada. E o Medcoff, por outro lado, ele vende a carreira que você imaginou para você na medicina. Porque o Medcoff é uma plataforma de cursinhos para residência médica, R1, R+, e provas de título, mas, na verdade, a transformação que você passar por essas provas vai te causar, vai te levar, é a formação de excelência que a gente sempre fala em um serviço de realmente qualidade. E então, com a sua formação de qualidade no hospital de residência que você sonhou, você vai construir a carreira que você sonha. Então, Medcoff, na verdade, vende a carreira que você imaginou para você na medicina. Perfeito. Então, aqui é um ponto importante. Fale dos benefícios daquilo que você está vendendo. Então, eu não estou te vendendo uma consulta médica para ajustar a sua insulina. Não, eu estou te vendendo redução de risco cardiovascular e mais anos de vida para você brincar com seus netos. Realmente, aí cria desejo mesmo. Muito bom, muito bom.
E aí, mais alguma coisa sobre vendas? Tem mais um ponto, que eu vejo isso na prática e quando a gente olha para como montar uma oferta, um pitch de vendas, tem um ponto muito importante que não pode faltar nessa oferta, que é a especificidade. Então, você tem que ser específico daquilo que você está vendendo. Então, quando eu vejo na consulta médica, por exemplo, que quando eu passo uma prescrição para o meu paciente, eu explico para ele exatamente como aquele tratamento vai ser feito, ele engaja muito mais com o tratamento do que só eu passar para ele. Então, eu vejo isso, quando eu vejo isso em outros colegas e vejo muito, assim, às vezes acadêmicos também, na hora de entregar a prescrição para o paciente, não explicam aquilo, eu chamo a atenção e falo, olha só, tem que explicar. Porque quando o paciente entende muito mais por que ele está fazendo aquilo, ele se engaja muito mais com o tratamento, então ele tem muito mais resultado. E se ele tem mais resultado, você tem mais resultado. Então, todas as vezes que você for específico, explicando aquilo que você definiu para o paciente, saiba, você está garantindo mais resultado para ele, consequentemente, garantindo mais resultado para você. Então, ser específico, eu acho que seria o último ponto que eu acrescentaria. Muito bom. Até porque cliente engajado te gera muito mais venda, porque ele gera resultado e ele vai te fazer propaganda espontânea. Ele vai te promover de forma espontânea. Ele vai comentar com o vizinho dele que ele consulta como um endocrinologista maravilhoso, que mudou a vida dele, de forma 100% genuína. Boca a boca. Que eu acredito, nem sei se tem pesquisa disso, mas eu acredito que o boca a boca seja a forma de maior conversão. Em vendas. E, na verdade, o boca a boca tem um nome também. Tem um nome marqueteiro do boca a boca. A gente chama isso dentro do marketing de prova social. Prova social. Então, se você tem clientes engajados que fazem o seu curso, que aderem ao que você fala na consulta, ele vai ser realmente transformado. Se o seu produto é bom, se a sua consulta é boa, ele vai ser realmente transformado. E pessoas transformadas querem transformar as outras pessoas também. Então, eles vão fazer propaganda de você, vão te promover e você vai vender ainda mais. Então você, além de tudo, além de colher prova social, além de querer engajar o seu paciente, o seu cliente, você tem que ter um produto bom também. Porque se não tiver um produto bom, nada disso que a gente falou é válido. E um produto bom na medicina é uma formação de excelência, tudo que a gente sempre fala. Muito bom. Muito bom. A gente falou muita coisa de vendas. Nossa, muita foi coisa. Assim, até me surpreendi com esse episódio, porque tá muito rico. Eu recomendo, inclusive, que você ouça depois de novo, depois ouça mais algumas vezes, porque tem muito conteúdo aqui. Muito conteúdo bom. Eu acho que é um episódio inédito falando de vendas para médicos. Habilidade de vendas para médicos e para quem é da área da saúde. Então, se você ficou até o final, você tem que comentar uma hashtag que é venda. Não, eu gostei daquilo que a gente falou. Autoridade coerente. Autoridade coerente, o termo que a gente criou aqui hoje. Então, se você ficou até o final, comente hashtag autoridade coerente, porque queremos um time inteiro de criadores de conteúdo, de médicos, de acadêmicos de medicina com autoridade coerente. É muito importante. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Medbox Cast sobre vendas na medicina. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau.